Professor Sérgio Gabriel, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Vamos falar de um tema interessantíssimo, né? Como estudar aquelas matérias que eu não gosto. Professor, eu odeio a sua matéria, Direito Empresarial. Então, gente, vamos resolver isso hoje? Vamos resolver e vamos potencializar a aprovação de vocês no exame de ordem, né? Ou seja, a gente vai entender o que é que a gente precisa fazer para aumentar o número de acertos, principalmente em razão dessas matérias que normalmente a gente não estuda porque a gente não gosta, porque a gente odeia, tá certo? Quer uma chance de eu tentar te mostrar que isso é possível? Então, vem comigo para você acompanhar isso. A primeira coisa que você se pergunta, e é muito natural, é: tenho que estudar todas as matérias para o exame de ordem? São 17 matérias, professor. Claro, vamos entender o seguinte. Em um primeiro momento, dentro da sua preparação de estudos, claro que você vai estudar todas as matérias e você já vai entender por quê. Segundo aspecto, é claro que quando estiver se aproximando a data da prova, aí você vai priorizando aquelas matérias que têm uma incidência maior por número de questões, tá certo? Mas na preparação geral, sim, temos que estudar tudo. Por que que nós temos que estudar tudo? Olha lá, primeira coisa, pessoal, tem aquela galera que já sofreu com a síndrome do 37, 38 e 39. As pessoas que são reprovadas por até 3 questões na prova são aquelas pessoas que correspondem a uma estatística de 36,3. Ou seja, de cada 10 alunos, mais de 3 alunos, né, praticamente 4 alunos, ficarão retidos aí por 3 ou 4 questões. E é claro que muitas vezes isso passa em razão daquelas matérias que você não quis estudar. Por quê? Se você ficar por 37, 38 ou 39 questões, isso corresponde a um pouco menos de 4%, 3,75% do total de questões. Ou seja, se você tivesse acertado 4% a mais 3,75%, você teria passado para a segunda fase. Mas olha aí, vou pegar a minha matéria, né? Porque aquela matéria que as pessoas são honestas e me dizem: olha, professor, eu odeio a sua matéria, eu não gosto da sua matéria, então vou pegar ela como referência. Olha lá, Direito Empresarial tem 5 questões na primeira fase. Corresponde a 6,25% do total. Mas leve em consideração que você precisa acertar apenas 40 questões para ir para a segunda fase. Então, as questões de direito empresarial correspondem a 12,5% daquilo que você precisa. Então, veja, você foi reprovado por 3,75 e se você tivesse estudado essa, como outras matérias que você diz que não gosta, você teria potencializado o número de acertos e certamente você não teria entrado na síndrome dos 37, 38, 39. Mas é claro que então isso nos leva a uma segunda pergunta. Professor, de onde surge essa dificuldade que a gente tem com o direito empresarial? Alguns têm com tributário, alguns têm com administrativo, alguns têm até com constitucional, com essas matérias. Bom, claro, gente, são matérias que não estão no nosso cotidiano, né, do ponto de vista prático. Então você pega matérias como direito penal, direito do trabalho, direito de família, direito do consumidor, são matérias que a gente vê casos práticos, situações práticas no dia a dia. Então é claro que seria muito mais fácil nós compreendermos essa matéria do que aquelas que não estão no nosso cotidiano. Esse já é um aspecto. Segundo, existe um problema vinculado ao prazer no que nós fazemos e à obrigação que a gente precisa cumprir. Então é claro que quando você vai estudar uma matéria que você gosta, você estuda por prazer, tudo é mais fácil. Mas, por outro lado, estudar essas matérias que você não gosta é uma obrigação. Tudo que é obrigação, ou a gente acaba deixando de lado, ou muitas vezes a gente nem cumpre, né? Quantos de vocês não deixam de cumprir aí as obrigações? Todos nós, tá certo? O segundo aspecto é, nós já somos sugestionados. Pô, não vai longe, redes sociais. Vocês fazem ideia de quantas postagens eu sou marcado por dia falando sobre o ódio do direito empresarial, a dificuldade que o direito empresarial representa, o quanto o direito empresarial é ruim. Então é claro que até aqueles que ainda não estudaram direito empresarial me marcam nessas postagens. Então todo mundo já é sugestionado. Isso só para pegar o exemplo. Eu vou falar só aquilo que eu tenho conhecimento concreto, tá bom, gente? Então só para pegar o exemplo de direito empresarial, mas isso pode se dar com várias outras matérias. Então muitas vezes a gente cria aquela força do ódio porque a gente é sugestionado. Mas eu pergunto para vocês, quantas vezes você não conheceu uma pessoa e num primeiro momento você disse assim: meu santo não bateu com essa pessoa, eu não gosto dessa pessoa. Mais tarde você teve a possibilidade que o universo te deu de se aproximar dessa pessoa. E aí você se aproxima e você vê que ela não era aquilo que você pensava. Então, o problema de você ser autossugestionado é justamente esse, né? E o outro aspecto é a zona de conforto, né? Se eu vou estudar
aquilo que minimamente eu já entendo, eu já compreendo, eu estou dentro da minha zona de conforto, fica muito mais fácil. Agora, se eu vou estudar algo que foge da minha zona de conforto, aí é um problema, né? Ninguém quer sair da zona de conforto, mas lembra da estatística, lembra da síndrome do 37, 38 e 39. Então, se você não sair da zona de conforto uma única vez, porque o sacrifício do exame de ordem é uma única vez, então se você não sair da zona de conforto uma única vez, você vai chorar. Você vai chorar aí pela síndrome dos 37, 38, 39. Quem está me ouvindo e passou por essa situação sabe quanto dói. Porque veja, se você acertar 30 questões no exame de ordem, não dói tanto quanto você acertar 38, porque você estava muito próximo, ou seja, faltou você sair um pouco da zona de conforto, tá bom? Como estudar então essas matérias? Essa é a grande chave que a gente vai em busca. A primeira, é claro, é sair da zona de conforto. É você colocar isso como uma obrigação, mas uma obrigação que você vai cumprir, não uma obrigação que você vai deixar de lado. Você precisa cumprir. Os 37, 38 e 39 mostra que você tem que passar por isso. Ah, professor, mas facilita um pouco mais. Facilita. Do ponto de vista psicológico, elimina as crenças limitantes. E por que eu vou dizer que é uma crença limitante quando você se depara com uma matéria que você diz que você não gosta? Pessoal, a base de todas as matérias do direito é única. O nosso direito é constituído na forma de direito positivo. Então, a base de toda a nossa matéria jurídica é a legislação. Tanto que o exame de ordem é uma prova legalista. Só que a mesma pessoa que faz a legislação de direito penal que você gosta é a pessoa que faz a legislação de direito empresarial que você não gosta. Então, o fato de você falar assim, direito empresarial é muito difícil, não. A base é a mesma. Como eu disse para vocês, a diferença está aqui naquelas matérias que eu gosto, é porque eu conheço um pouquinho do cotidiano dela, o que me facilita a compreensão. Agora, é claro, quando eu falo de matérias que não estão no meu cotidiano, a base é a mesma, mas o fato de não estar no meu cotidiano dificulta um pouquinho mais a compreensão. Então, o que eu preciso fazer nesse caso? Mudar o meu método de estudo. Então, é claro que tem algumas matérias que você, até como autodidata, estudaria. Você não precisaria de aula. Agora, essas matérias que você tem um pouco mais de dificuldade, tenta trabalhar com videoaulas. Se você já faz cursinho, ótimo, você vai ter as videoaulas disponíveis. Se você não faz, procura no YouTube, a gente tem muito, meu canal, a gente tem muito material disponível aí no YouTube. Então, ao invés de você ficar se concentrando só na legislação para tentar interpretar, e isso vai gerar uma dificuldade e poderia desanimar você, troca. Vai estudar lá pelas videoaulas. Ou, para essas matérias, eu não gosto de recomendar isso, mas para essas matérias eu vou dizer para vocês, pega essas coleções de resumo para exame de ordem, ou essas doutrinas compactas que tem o resumo de cada matéria. Então, para você não deixar de estudar, estuda pelos resumos. E um último aspecto, pessoal, se essa matéria, ela, digamos assim, ela não é atrativa para você, inverta, estude ela por prioridade. Senhor quer dizer que eu tenho que estudar primeiro? Não, não foi isso. Pega a estatística de cada uma dessas matérias que você não gosta e ao invés de você estudar todo o conteúdo, vai estudando por prioridade aquilo que é mais exigido no exame de ordem. Vou voltar ao exemplo de direito empresarial. Qual é o tema mais exigido em direito empresarial na primeira fase? Sociedade limitada. Então, qual é a sua prioridade para estudar? Sociedade limitada. Depois de sociedade limitada, qual é o segundo tema que mais cai? Sociedade anônima. Então, vou estudar sociedade anônima. Qual é o terceiro tema que mais cai? Falência. Então, vou estudar falência. Qual é o quarto tema? Recuperação judicial. Vou estudar recuperação judicial. Qual é o quinto tema? Títulos de crédito. Vou estudar títulos de crédito. Então, ao invés de você estudar toda a matéria, como você faria naquelas outras que você tem uma afinidade maior, estude as prioridades, porque certamente isso vai te ajudar a ter um número de acerto que vai tirar você daquela síndrome do 37, 38 e 39. Então, pessoal, para pensar. É uma questão de sacrifício e uma questão de você parar de falar para você mesmo que você não gosta, que você odeia, que você não entende. É claro, se eu falar todos os dias, por exemplo, se eu acordar todo dia de manhã e falar assim que eu não entendo vários pontos da minha vida, vai chegar uma hora que eu vou ter dificuldade de me deparar com aquela situação, porque eu convenci o meu cérebro disso. Gente, nós ensinamos o nosso cérebro a pensar. Por isso que autoajuda, apesar de muito criticado, funciona tanto. Porque se a pessoa começar a pensar positivo, positivo, positivo sobre um determinado aspecto, aquilo vai ficar mais leve, aquilo vai fluir, aquilo vai ser mais natural. Tá certo? Espero assim, de alguma forma, ter contribuído e ajudado vocês. Se você gostou, curte. Se você tem dúvidas ou quer deixar uma crítica, deixe nos comentários. Se ainda não segue o canal, é só seguir que vem muito mais novidade por aí, tá certo? Agora sim, eu vou encerrar do meu jeito, dizendo que empresarial é mais legal.